Graça e paz, irmãos. Bom dia. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã, amém? É um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos, crendo que o Senhor está nesse lugar e vocês que estão ouvindo essa mensagem, participando da nossa reunião online. Nós abençoamos a casa de vocês, a família de vocês, liberamos que a mesma presença tangível do Espírito Santo que a gente pode sentir aqui, seja sentida também na sua casa, na sua família. Quem pode dizer amém? O Senhor é bom e hoje a gente está começando uma nova série e muito animado, privilegiado e honrado de estar aqui com vocês nessa manhã. A gente, como vocês podem ver, nós começamos a nossa série Nada Sem Deus e cremos que vai ser mais uma série que vai abençoar a vida de cada um de vocês, uma série que vai estimular, encorajar, desafiar a igreja de Honória, a SEG, de fazer algo incrível, algo relevante na nossa cidade, no reino, estabelecendo com temor e zelo a igreja de Cristo aqui nesse bairro, nessa cidade, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Quantos aqui são gratos a Deus pela misericórdia dEle, pela sua graça, pelo seu amor, porque mesmo a gente não merecendo, Ele se manifesta com graça, com cuidado, com proteção para cada um de nós, não somente nesse tempo, mas Ele é um Deus que cuida de nós e Ele enviou o seu Filho, Ele enviou o seu único Filho, Ele se enviou para morrer por pecadores como nós. Deus é bom, eu já bebi essa garrafa, já está com Covid então, hein? Deixa aqui, irmão, deixa aqui essa aqui já infectou. Agora, quem é grato, quem está curtindo demais andar de máscara o tempo todo? É bom demais, né, irmão? Bom, vocês estão escovando o dente todo dia? Pelo amor de Deus, por favor, é hora de fazer isso. Talvez esse vai ser um momento que você vai falar assim, cara, acho que eu estou precisando de ir no dentista. A gente está farto, cansado disso, mas a gente entende que isso vai passar. E é apenas um tempo. Acho que os pregadores, principalmente a gente quer ver a reação das pessoas da igreja, parece que está todo mundo assim, dormindo, ou então inerte, né? Mas a gente sabe que você está rindo por dentro. Se você não está rindo com um sorriso, você está rindo pelo menos dentro de você. Deixa o orgulho de lado aí, em nome de Jesus. Então, você está grato, porque quando você entra aqui, tem uma irmã que abre a porta para você, tem uma galera que está tocando uma música, adorando a Deus e conduzindo o povo a louvar Jesus com você, tem um pessoal no estacionamento, tem um pessoal aí, ó, você que está em casa, tem uma galera que chega cedo, que está trabalhando, que está se dedicando para fazer com que você tenha a melhor estrutura para você não apenas ver o culto, mas você participar do culto. Quem é grato por isso? Para tudo isso acontecer, existem dezenas de pessoas aqui se voluntariando, se dedicando, exteriorizando, cara, o que Deus colocou nelas, o dom que elas têm para servir a igreja local. Então vamos aplaudir a Deus pela vida de cada voluntário, pela vida de cada pessoa que está aqui trabalhando, que chega cedo, que ensaia, que está se dedicando para servir a você. Eu sei que você não merece, mas você também merece. A gente entende que a gente serve pessoas porque ao fazer isso nós servimos Deus. Porque Deus fisicamente, visivelmente não é possível, Ele não é tangível, Ele não é possível ser tocado. Então nós entendemos que segundo as Escrituras a melhor forma de você tocar o coração de Deus é tocar o coração das pessoas. E Deus Ele colocou dons em vocês e dons em nós para que nós sirvamos pessoas. Assim o nome de Jesus é entronizado. Então, a primeira mensagem de hoje dessa série Nada Sem Deus, repita comigo, nada sem Deus. Você que está em casa aí de pijama, como o pastor John falou, foque aqui na mensagem, não faça outra coisa, como se você estivesse num ambiente de culto. E eu só aceito a desculpa que você não está aqui se você está em isolamento de verdade, irmão. Porque se você está com medo da Covid só para ir para o culto, aí é desculpa, não é justificativa. Você precisa estar aqui em comunhão com os irmãos. É bom demais e agradável demais quando a gente está junto como uma família, adorando a Deus. Existe um favor diferente quando você ora no seu quarto e o que você deve fazer e você busca pelo Espírito Santo.
Isso é sensacional e super necessário, mas quando nós unimos as nossas vozes, os nossos corações em adorar a Jesus e a buscar Jesus, existe um mover diferente, amém? O tema da mensagem hoje, a essência dos céus, e muito importante a gente destacar e começar dizendo o seguinte, que a igreja, e cada um de nós, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela não consegue avançar sem a essência dos céus. Vou falar um pouco sobre isso essa manhã, explicando o seguinte, que por mais que nós tenhamos uma logística excelente, por mais que tenhamos dons sendo executados, por mais que tenhamos organização e excelência, e tudo que nós fazemos com cuidado e com zelo, nós entendemos que o poder catalítico da igreja não é a nossa operação, mas é a operação dos céus em nós e através de nós. A igreja é uma instituição que reconhece, que se move por essa essência. Eu posso dizer que a igreja não consegue se locomover sem esse combustível, e essa essência é esse combustível, e eu estou falando da unção. Você já ouviu essa palavra antes, ou talvez não, e eu vou explicar um pouco para vocês, mas em muitas igrejas nós ouvimos, você precisa da unção, você precisa de unção, você precisa de receber uma nova unção. Alguém já ouviu isso antes? Se você está ouvindo aqui, se você está aqui, e você nunca ouviu essa palavra, eu vou explicar rapidamente. Unção. O que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural que faz aquele homem medíocre fazer coisas sobrenaturais, especiais. Unção é fazer com que pessoas normais, como eu e você, consiga fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Em toda a história da Bíblia nós vemos isso, em toda a história da igreja nós vemos homens, pescadores, constituindo igreja. Eu não sei se vocês se lembram, mas no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifesta, homens e mulheres foram cheios do Espírito. O que é cheios do Espírito? É essa unção. Nós precisamos dessa unção. O que é unção? É esse poder sobrenatural. A unção é o que diferencia a igreja de qualquer outra organização e instituição do mundo. Fora isso, nós seríamos apenas um clube, uma instituição, uma organização. Então, um clube de futebol, uma empresa, eles têm uma excelência, eles têm uma logística, eles têm uma gestão, eles têm uma direção, mas o que diferencia a igreja de outras organizações e outras instituições é a unção, ou seja, é essa capacitação dos céus, sobrenatural, esse óleo que vem de Deus para nós. Quantos entendem isso? Quantos desejam isso? Você precisa entender que para a gente fazer algo extraordinário, você não precisa de uma faculdade, você não precisa de um diploma, você não precisa de um curso ou de um treinamento, embora todas essas coisas sejam válidas. Algo extraordinário em Deus, você precisa dessa essência que vem do céu. A igreja só manifesta legitimidade numa cidade por causa dessa essência dos céus. Nós não vamos a lugar nenhum apenas com organização, excelência e estética. Nós vamos a lugares sobrenaturais com a essência dos céus em nosso meio, em nós. E é isso que precisamos entender. A Bíblia fala num livro de um profeta chamado Isaías, isso é no Velho Testamento, ele profetiza. Um versículo também que é muito conhecido na igreja, pessoal. E Jesus, em Lucas, ele repete esse versículo, ele recita esse versículo, essa escritura de Isaías. Que você já ouviu, diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, aos quebrantados. Nós entendemos então que essa unção, ou seja, eu vou falar muitas vezes óleo, eu vou falar muitas vezes esse poder, eu vou falar muitas vezes essa essência, vocês estão comigo aqui? Que está se referindo a essa unção. Eu e você não somos nada sem essa unção. Mateus 7, Jesus fala o seguinte: olha, muitos virão em falar comigo em teu nome, Deus, eu expulsei demônios, eu profetizei e eu operei milagres. A unção é o diferencial de todo cristão. Se você está aqui nessa manhã e você não se considera um cristão, ou então já ouviu esse termo, um cristão praticante, você crê em Deus, mas você não pratica, a diferença de um cristão
que você também vai ouvir, cheio do poder, cheio da essência, cheio do óleo, cheio dessa unção, ou seja, cheio do Espírito Santo. É a manifestação dessa unção. Então, nossa oração nesta manhã é que a igreja de Honório seja conhecida, que a igreja de Honório seja marcada por essa essência que vem do céu. É o diferencial. No teu ministério, na tua vida, na tua família, o diferencial é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quantos desejam que o Espírito do Senhor venha sobre vocês, trazendo revelação, trazendo direcionamento, alinhamento, entendimento, espírito de sabedoria e revelação? Nós não somos nada sem essa unção. Eu me lembro e agora os estereótipos de unção. Nós associamos que a unção, muitas vezes esse poder que vem dos céus, eu estou aqui há 5 minutos falando que ele é não somente importante, mas ele é essencial para o avanço da igreja, sim ou não? Mas o estereótipo dele é que muitas vezes ele é algo bizarro. Vocês entendem que em Atos capítulo 2, quando o Espírito vem sobre a igreja, Pedro começa a proclamar o Evangelho, os pecadores começam a se arrepender, e aí havia uma reunião de pessoas naquele lugar em Jerusalém, e algumas pessoas falam o seguinte: esses caras estão falando na minha linguagem, eles estão falando em línguas que não são aqui, não são dessa cidade, que não eram línguas de anjos, eram línguas, outras linguagens, idiomas, isso, obrigado. Pastor Esther, nunca mais me corrija assim. Valeu, pastor, é nóis. E o que surpreende aquelas pessoas que vieram da Grécia, que vieram dos outros arredores de Jerusalém, eles falam assim: como é que pode pescadores estão falando no meu idioma? Só uma pessoa culta e intelectual conseguiria falar o meu idioma. Esse é o propósito da unção, é questionar o mundo, é desafiar o mundo a pensar assim: cara, existe uma coisa na igreja que não faz sentido, mas que é extraordinário. Por que essa pessoa dá a outra face? Por que essa pessoa perdoa? Por que essa pessoa caminha mais uma milha? Por que essa pessoa serve? Por que essa pessoa está rindo diante de circunstâncias ruins? Por que essa pessoa tem fé? Por causa da unção. Ela é contraditória, ela é antagônica, porque o Espírito Santo nos condiciona e nos move a viver uma vida que não faz sentido para o homem e que o homem não consegue explicar. Vocês estão comigo? E ela é totalmente importante, mas ela tem um estereótipo. Muita gente acha que você ter unção, ser cheio do Espírito Santo, você precisa tremer, você precisa chacoalhar, você precisa cair, você precisa gritar, você precisa chorar. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas nós temos falado muito que existe também muita emoção nisso. Essa semana eu me encontrei com um irmão, com um amigo de infância que está totalmente afastado do caminho do Senhor, e não somente afastado da igreja, mas ele está afastado até da sua própria crença, ele já está crendo em outra coisa. E eu conversando com ele, e eu falei o seguinte, e ele falou assim: cara, sabe o que acontece? Eu ia na igreja e eu via o cara da esquerda, o cara da direita tremendo e caindo no chão, o cara da esquerda tremendo e caindo no chão, o pastor, a banda tocando, eu não sentia nada, e eu senti que eu não tinha um propósito, Deus não me amava. Ou então, olha isso, eu começo a me mover porque eu preciso ser aceito. O que é isso? É emoção. Deus pode usar a emoção para manifestar unção? Pode, não é errado, mas não confunda emoção com unção, porque emoção, ela te confunde, mas a unção, ela te restaura, ela te transforma, é diferente. A emoção é aquela coisa: eu nunca mais vou pecar, eu vou dar a minha vida por você. 2 dias depois, você para. A unção transforma o teu caráter, a unção transforma a tua mente, a forma de pensar, a forma de engajar, a forma de querer Jesus. E é muito diferente. Eu me lembro que o pastor Gabriel, a gente fez uma escola há uns anos atrás, e era uma escola em Minas Gerais, do Clamor. E a gente sempre brinca com isso, cara, porque é muito engraçado, porque era uma galera apaixonada por Deus. E eu aprendi muito com isso. Mas tinha um menino lá, se lembra, Gabriel?
um olho azul. Esqueci o nome dele, mas ele era do sul. Aí o pastor Judson de Oliveira estava pregando, e o pastor Judson, ele prega assim, quem já ouviu, ele fica assim, ei! Bem loucão, bem loucão. E aí, pessoal, cada um tem um estilo. Cuidado com estereótipos. Não associe que quem tem mais unção é quem é mais doidão. Isso é a personalidade da pessoa. Mas também não diga porque ele é assim que não tem. Tem gente que tem unção na sua forma mais simples de falar, mais simples de se portar, e tem gente que tem unção. Então, unção não tem nada a ver com estereótipo e emoção. Está comigo? Isso é mais personalidade. E o Judson estava, Deus vai fazer esse povo aqui como águia. Águia, vamos voar como águia. Ei! Aí ele ficava assim, ó. É bem louco, né? Você que não está muito no ramo da igreja, aí, você fica um pouco escandalizado. Mas é muito legal, é o estilo dele. E a gente estava recebendo. E tinha um menino lá que, cara, todo mundo estava ajoelhado no chão, chorando. E ele começou. E o Judson, você vai ser águia, vai ser águia. E ele foi. E eu não exagero. E o pastor Gabriel está aqui também para me provar. E ele levanta e ele começa. E aí começa a correr com aquele bilhão azul. E ele começa... Igreja é muito bom, irmão. Cara, igreja... Aí, igreja. Gente, por favor, frequentem igreja. É bom demais. E aqueles vídeos, gente? Que vídeos das pessoas engraçadas. Eu me amarro em igreja. Igreja é muito saudável, é muito bom. Estatisticamente provado que igreja é um dos maiores catalisadores para fazer uma sociedade viver bem em harmonia. Olha que legal. Interessante. Esse irmão que eu encontrei essa semana, ele falou assim, eu não creio mais em Deus como eu cria, não tenho mais um relacionamento com Deus, mas a igreja me posicionou onde eu sou hoje na minha empresa. A igreja é algo sobrenatural, e é muito engraçado, tem essas histórias engraçadas. Pastor Samuel, então ele não estava recebendo unção? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo isso, que a igreja não pode pregar, que só é assim que você recebe a unção. Você pode estar aqui com o teu coração envergonhado pela tua pobreza de espírito, pela tua alma, e o Espírito Santo está te constrangendo, quão pecador você é, e quão lindo Ele é em você. Isso é unção. Me mostra, indicadores de unção são os frutos do Espírito. Não é como você a recebe. É interessante que na Bíblia, a Bíblia fala, Salmos capítulo 23, versículo 5, fala o seguinte, o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça e o meu cálice, o quê? Isso é Davi escrevendo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E, queridos, é impressionante como o salmista Davi, ele escrevia salmos messiânicos, ele apontava para Cristo, ele apontava para Jesus. Fica comigo aqui porque tem um sentido na minha palavra. No Velho Testamento, ou seja, antes de Jesus, no Velho Testamento, ou seja, antes da vinda de Jesus, a unção era real e o símbolo da unção era o óleo. E esse óleo, ele não era feito por qualquer pessoa. Êxodo, você pode ler a descrição, o comando de Deus para Moisés, e ele fala como tem que ser, as dimensões, e depois ele fala da unção. É um perfume muito raro, é um aroma, é uma essência. Êxodo capítulo 30, versículo 20, diz um versículo só, irmãos, tem várias descrições de que Deus fala para Moisés, e um deles é o seguinte, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Está falando dentista? Tá, não? Está falando pedreiro? Era uma categoria personalizada, não era qualquer pessoa que conseguiria produzir esse perfume. Vocês estão comigo? Era um produto rico e especial, e esse será o azeite da santa. Aqui nós começamos a ver a descrição do que é esse óleo. Então, fica comigo que você vai entender como isso tem uma representação simbólica e muito profética na história da igreja. No Velho Testamento, vocês entendem que o Velho Testamento é antes de Jesus? O Velho Testamento é a velha aliança, ali muita coisa era diferente. Apenas três pessoas, repita comigo, 3 pessoas.
Apenas 3 pessoas eram dignas de receber esta unção. Apenas 3 pessoas eram dignas de receber esse óleo. Era um óleo especial. Apenas os sacerdotes, apenas profetas e os reis. E aí, irmãos, a gente poderia passar muito tempo aqui detalhando a história de cada um. Nós temos os sacerdotes como, por exemplo, Arão. E Arão, o Davi, no seu salmo, ele menciona Arão com essa unção. Ele diz o seguinte: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Quando você lê Êxodos, quando você lê o comando de Deus para Moisés e como ele produziria esse perfume, tudo começou ali. Irmãos, eu vou chegar lá, fica comigo. O Senhor tem uma unção nova para você. O Senhor tem uma unção para a sua igreja. E tudo começa ali no Velho Testamento. E ali é a raiz dessa criação que foi criada por Deus. Uma especiaria, algo muito especial. Nós conseguimos entender 3 coisas. A unção, olha aqui, a unção era algo especial, era algo transferível e era algo que representava muito valor. Se lembra quando aquela mulher vai até os pés de Jesus, quando eles estão sentados à mesa e Judas já recrimina, fala o seguinte: por que ela está usando esse perfume de tanto valor e com tantos pobres ali fora? Vocês se lembram dessa história? Se lembram? Ou seja, o perfume, esse óleo, ele tinha um poder de mudar o ambiente. Esse perfume, ele tinha um poder de transformar atmosferas. Isso é unção. A unção não tem medo das trevas, a unção transforma as trevas. Então não se esqueça, especial, transferível e de muito valor. Não é qualquer um que tem unção. Ah, mas eu tenho um talento de pregar. Não significa unção. É especial, é transferível, de muito valor. E aí Davi, ele faz essa referência a Arão. E aqui, irmãos, no grupo sacerdotal, você vê essa unção, olha aqui, você vê essa unção de Arão, tá bom? Unção, novamente, é esse óleo, que é simbolicamente um óleo, mas é mais pelo Espírito, é um poder. Entendem isso? Quando nós falamos óleo e essência e perfume, é só uma representação simbólica do que capacita você sobrenaturalmente. Arão estava cheio do Espírito de Deus, o óleo é só uma representação. Tanto é que os profetas iam ungir os reis, eles usavam o quê? Óleo. O que significa isso? Poder. Saul, você é nada. Você não é nada, mas quando eu ungir você com esse óleo, você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Essa capacidade sobrenatural. E aí, Arão, ele com as suas vestes, ele passa as suas vestes para o seu filho chamado Eliezer. E a unção que estava sobre Arão, a unção sacerdotal, então é transferida. Profetas, Elias, ele é arrebatado, ele vai voando. E o que Eliseu vê? Ele começa a ver ele indo embora e depois ele começa a ver uma coisinha pequena aumentando. O que era aquilo que estava aumentando e cai no chão? As vestes de Elias, o seu mestre. E a Bíblia fala que Eliseu, o seu discípulo, então recebe uma unção dobrada. Ou seja, a unção é transferível. Ela não é para qualquer pessoa, ela tem um alto preço. Quem está comigo, amém? E a Bíblia fala que Eliseu então faz o dobro de milagres que o seu mestre Elias fez. E o rei, um exemplo é o rei Saul. A Bíblia fala que o povo pede, cara, a gente precisa de um rei. E aí Samuel vai e pega um copinho plástico, e unge a Saul. Vocês estão comigo? Me prova que a unção é algo sobrenatural. Me prova que a unção, eu preciso de unção. Ouve, estuda sobre Saul. Saul era um cara bonito, era um cara que tinha uma aparência boa, mas ele era um Zé Ruela. Porque quando ele se encontra com o profeta, ele não conseguia nem juntar as jumentas do seu próprio pai. Olha a missão dele: filho, eu perdi as minhas jumentas, vai lá e procura. Vocês estão comigo? Essa é a beleza de Deus.
ela capacita quem não tem capacidade normal. Essa é a beleza do plano de Deus para Jerusalém. Não é que Israel e Jerusalém sejam melhores que outras nações, é porque existe um favor de Deus e uma promessa de Deus sobre aquela terra, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu costumo dizer que Israel é o troféu de Deus. Então Saul não consegue nem ajuntar as jumentas do seu pai. O que acontece? Ele é ungido, e ele começa a profetizar. Por que ele profetiza? Porque ele foi ungido. E Samuel, ele pega um copo e unge a cabeça de Saul como o novo rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas a Bíblia fala que quando há guerra e há uma ameaça contra a tribo de Benjamim, a Bíblia fala que Saul pela primeira vez rasga as vestes e começa, cheio do Espírito de Deus, a convocar o povo a lutar como um só. Vocês entendem? O que Saul fez? Ele une o povo depois de muito tempo separado. Por quê? Porque ele está cheio da unção. A unção faz coisas assim, que não há como explicar. E depois Davi é eleito rei segundo o coração de Deus. E aí agora Samuel, ele não usa um copo plástico que é feito por mãos. Ele usa um chifre para ungir Davi. E nós entendemos que Saul foi escolhido por homens, mas Davi foi escolhido por Deus e foi ungido. Nós precisamos dessa unção. Eu não consigo perdoar pessoas que me feriram. Você precisa de uma unção sobrenatural. Eu não consigo entender algumas coisas. Você precisa de uma revelação. É algo que vem de Deus, que vai amolecer o teu coração, te posicionar. Essa unção é transferível. Então nós vemos essa unção saindo de Saul e indo para Davi. E o mais lindo é que não acaba aí. João, no tempo, agora eu estou falando do Novo Testamento, Jesus, ele se fez carne, Jesus, ele habita em nós e ele está se preparando para cumprir o seu propósito. E João, capítulo 28, capítulo 20, versículo 22, diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: receba. No outro versículo, e aí eu quero terminar essa parte aqui, Jesus questiona os seus discípulos e fala assim: ei, o que vocês dizem que eu sou? Vocês se lembram disso? Que vocês acham que eu sou, Fabrício? Quem vocês acham que eu sou? E aí um cara, que era um seguidor de Cristo, o nome dele era Pedro, ele tem uma revelação. Repete comigo, revelação. Mas tem que fazer assim, vai, revelação. Tananandão. E aí é um versículo, uma declaração muito conhecida no meio. Ele fala o seguinte: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus o elogia, fala assim: cara, bendito seja você, porque você entendeu a ideia. E Cristo, olha aqui, queridos, Cristo, ele é a tradução da palavra grega que significa Christos, que significa ungido. Ungido, que transliterado para o português do hebraico significa o Messias. Pastor, não estou entendendo nada. Eu vou explicar algo muito profundo, eu vou tentar fazer em 2 minutos. Desde Êxodos, quando Deus ordena a Moisés a construção de um perfume, a formação de uma especiaria, ele estava apontando Cristo Jesus, o Messias que viria e seria o catalisador da igreja hoje. Quando Davi fala o seguinte: é como a barba de Arão que está cheia de óleo, está descendo a sua orla, ele está dizendo: o Senhor, ele vai ser esse perfume que vai ambientalizar lugares, ele vai ser luz nas trevas, e quando esse perfume for sentido, pessoas vão ser transformadas, porque ela é transferível, ela é especial, ela é algo de muito valor. Não é sobre um perfume, não é sobre um óleo, não é sobre uma essência, é sobre Cristo Jesus, que veio, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Isso então aponta para o Messias, ou seja, aponta para Jesus. Por causa de Jesus, o Espírito Santo hoje é esse óleo que está em nós. É esse óleo que está em nós. E agora, olha as boas novas.
esse óleo não está apenas na cabeça de reis, sacerdotes e profetas, mas esse óleo ele pode estar na cabeça de qualquer um que se arrepende dos seus pecados e declara: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse óleo agora não é para uma elite sacerdotal, esse óleo é para o corpo de Cristo, para nos empoderar a conquistar coisas que nós nunca conseguiríamos se não fosse essa unção. Isso é algo lindo, tremendo, especial, vibrante e um grande privilégio. Quem pode dizer amém por isso? A revelação então, irmão Fábio, quando você entende Cristo, Cristo é o ungido, Cristo é o Filho de Deus, é a raiz de Davi, o príncipe da paz, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Criador. É como você estivesse respirando essa fragrância, entendendo, internalizando esse poder e essa unção. Nós precisamos disso. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se faz disponível para cada um de nós hoje. E essa unção, ela destrona, ela destrói o medo. Nesse tempo de pandemia, eu costumo dizer que o medo é mais poderoso do que a Covid. O espírito de medo é mais poderoso que a Covid. Samuel, então você não concorda com máscaras, você não concorda com distanciamento social? Não, eu faço tudo isso, eu acho que isso são protocolos de sabedoria, nós precisamos fazer isso. Mas por favor, não confunda sabedoria com medo. Nós não fomos chamados para viver em medo. O Senhor sabe os teus dias estão contados. A tua vida pertence ao Senhor. Use máscara, lave as mãos toda hora, evite contato, faça a sua parte, mas não ande com medo. E a diferença é que a igreja, ela não foi chamada para ter medo. Ela foi chamada para ter sabedoria, cheia do Espírito de Deus. Nelson Mandela, ele diz o seguinte: eu aprendi que coragem não é a falta de medo, mas é o triunfo sobre o medo. Os homens corajosos não são aqueles que não têm medo, mas aqueles que conquistaram o medo. Irmãos, se você tem lidado com medo, se você tem medo da morte, se você tem medo de socializar, se você tem medo de crer em Deus de novo, se você tem medo de perdoar, eu oro em nome de Jesus para que essa unção venha sobre você, molde o teu coração e destrone todo o medo que está tentando te paralisar. O medo, ele muitas vezes não faz sentido para você quando o medo é meu. Tipo assim, tem gente que tem medo de dentista. Eu não entendia isso. Por quê? Eu sou tão legal, a gente vai atendendo aqui. Que exagero. O que é isso? É falta de empatia. É achar que o teu medo tem que ser o medo do outro e o medo do outro não precisa ser o meu medo. Vocês estão comigo aqui? Tem gente que não gosta de andar de avião. E eu andava de avião, depois que eu tive 2 filhas, eu comecei a ficar com medo de morrer de avião. Toda hora eu orava: Senhor, não deixa eu morrer. E o que eu mais fazia era andar de avião. Eu peguei um avião para fazer um voo na África, que era um avião menor, do tamanho desse palco aqui, para bater e pousar numa terra ali cheia de grama. E eu pensei que eu ia morrer. Quantas vezes eu pensei que ia morrer? Numa vez eu tive uma crise de pânico. Quem já teve crise de pânico aí? Levanta a mão, não precisa não. Mas eu tive. E eu nunca sofri isso. Por quê? Porque toda viagem, eu fazia tanta viagem, e que ao invés de me acostumar, eu comecei a ficar com medo. Eu falei: cara, acho que essa vai ser. Essa vai ser. Irmão, já escrevi tanta carta para Sabrina. Mas era muito. Já mandei áudiozinho no WhatsApp, áudio escondido. Amor, eu amo você. Cuida das nossas filhas. Pode casar com alguém, pode. Seja rico, que seja um bom pai, que seja mais alto que eu, é melhor ainda. Eu fiz isso, irmão, porque o medo não faz sentido para você que não está no avião, mas para a gente corrói o nosso coração. Ele começa a se fazer como um gigante. Quando eu estive nos Himalaias, eu tive uma crise de pânico, porque eu descobri 2 dias antes dessa viagem que eu tinha tendência à pressão alta, e foi por isso que eu comecei a cuidar da minha saúde. E aí o que aconteceu? Lá nos Himalaias, que não tem um posto médico, você tinha que ser levado de um helicóptero para ser atendido na cidade, e esse helicóptero demorava 3 horas para chegar e 3 horas para ir. Mas morre, dependendo da fatalidade você morre. E uma das missões que a gente apoia nos Himalaias, além de alcançar o povo não alcançado nos Himalaias, que 99,8% não conhecem Jesus, e nem nunca ouviram falar dele, e se ouvir podem ser mortos. E a gente nessa circunstância, fazendo caminhada, fazendo a trilha, eu super cansado, a minha pressão começou a subir, e eu fiquei muito medo.
Eu achei que ia morrer, liguei para o meu médico e eu pedi, cara, o que eu faço? Posso tomar mais um remédio? Enfim, fiquei com muito medo. Talvez isso era mais na mente. Os teus medos, esse meu medo pode ser cômico para você, mas você tem os seus medos. E sabe qual é o problema do medo? É que ele faz sentido, ele é uma mentira que se torna verdade. E com o intuito de paralisar a tua fé. É impressionante que nessa mesma noite, eu fiquei sabendo do irmão aqui que teve um rato ontem. Todo mundo sabe que eu amo rato. Eu odeio com toda a minha força. Barata também. Xingo, amaldiçoo, eu não mato. Eu peço a Sabrina para matar. Isso daí não é segredo, falo mesmo, tranquilo. Mas nos Himalaias, a gente dormia em umas cabanas, pessoal. Nos lugares muito ruins. Você pensa num lugar que não tem nada. É lindo, natureza, mas não tem estrutura, não tem hospital, não tem polícia, não tem nada. São só cabanas e hostéis que pessoas ficam. E eu estou dormindo lá, sozinho, numa saco, né? Saco de Não, era um saco porque era muito frio. Eu dormindo e eu, muito cansado. Umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu ouço um barulho. No meu teto, no teto. Aí, na hora que você está cansado, eu fico assim, cara, esse vento aqui está batendo. Sabe quando você está sonolento? Aí, acordando, eu percebi. Tem um animal em cima. E aí, se você fala assim, era uma raposa... Era um lobo. Aí eu ficava tranquilão. Era um coiote, um jacaré, eu tranquilo. Mas começou a minha mente, são ratazanas. O que acontece? Aí, sozinho, né? Sozinho no quarto, no escuro, sem internet, nada. Aí começa, palpitando. Aí eu falo assim, eu já vi de manhã que esse teto, ele tem várias brechas. Esses ratos não são eu conseguia ver eles conversando entre eles. Era grande pra caramba, eu começava a ver eles dialogando, tipo assim, vamos entrar. Tem manteiga de amendoim na bolsa daquele otário, vamos entrar e vamos matar. E você começa a dar vida aos teus medos, tudo que serve para te paralisar. Cara, eu não conseguia dormir, e realmente era bicho grande. Na primeira coisa eu falei, acordei, perguntei pro gerente daquela, sei lá o que era aquilo, fala para mim que não era rato. Rato sim, muita rato. Entendi. E rato não, ratazana, grandona. Aí o único lugar que a gente tinha que passar 3 noites. Se fosse a última noite eu ia embora, tranquilo, mas eu ainda tinha que passar 2 noites lá. Deus. A unção, ela vai te habilitar a vencer o medo do passado, o medo de se entregar novamente. Quem pode dizer amém? O medo, ele não faz sentido, mas ele começa a fazer sentido e tem o intuito de te paralisar. Nada Sem Deus é uma série que vai tirar o nosso medo, que vai locomover a igreja, desafiar a igreja a fazer algo incrível na cidade, algo incrível ao redor do mundo. Atos capítulo 9 fala da história de Saulo, vocês se lembram disso? Saulo, ele está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e aí depois, eu tenho uma pergunta para você. Saulo, depois que ele tem um encontro com Deus, ele fica cego, se lembram disso? E ele fica sem comer, sem beber 3 dias, aí uma pessoa, um certo discípulo chamado Ananias, é comissionado por Deus, ele fala assim, olha, eu tenho uma missão para você, tem um vaso que eu escolhi, chamado Saulo, você tem que ir na rua direita, orar por esse cara e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Vocês já ouviram essa história? Imagina o contexto de Ananias, vem comigo aqui pessoal, imagina o contexto de Ananias, ouvindo Deus, fala Deus, fizemos aqui um GC, tranquilão, vamos GPS daqui a pouco, estou de boa. E você Deus? Então estou bem, mas eu tenho um menino chamado Saulo, que eu quero que você ore lá, que ele vai ser usado por mim. Aí Ananias, Saulo, tá bom Deus, engraçadão você, hein Deus, perseguindo, matando cristão pra caramba, vai ser eu que vou falar? Fala aí sério Deus, porque o lugar do teu medo é o lugar do teu romper, ele não é para fazer sentido. Deus, ele está desafiando para você vencer o medo, e só pelo Espírito Santo, só por essa unção, só por esse óleo que vai se manifestar na tua vida, que você vai conseguir. Agora, Ananias não era ninguém, ele era só um discípulo, que nunca você vai ouvir a história dele, mas Saulo escreve depois quase metade do Novo Testamento.
É isso que Deus tem para você. Talvez você não seja o Saulo, o apóstolo Paulo da história. Talvez você seja o Ananias. Você não é o grande protagonista da história, mas não tem problema, porque o grande protagonista da história sempre vai ser o Espírito Santo de Deus. E que Deus vai começar a ministrar medos passado, medos de trauma, medos, coisas que você não consegue vencer, ou até sonhos. Você já teve sonhos e você não consegue sonhar. Em nome de Jesus, receba uma unção nova, receba um óleo novo, para que o Senhor comece a restaurar sonhos, restaurar a alegria, restaurar coragem, para que você enfrente quem precisa ser enfrentado e derrotado, quem precisa ser derrotado, que é o medo e tudo que não vem de Jesus. Aí, você pode dizer que eu tenho uma pergunta para você. Deus foi poderoso para operar na vida de Ananias, de Saulo em Damasco, sim ou não? Por que ele não termina o que ele começa? Calma aí, a pergunta é a seguinte: se Deus foi poderoso para parar Saulo no meio do caminho, fazer ele ficar cego ali sem comer 3 dias, por que ele não termina com o batismo do Espírito Santo? A pergunta: Deus não é poderoso para terminar o que ele começa? Sim, então por que ele não faz? Porque Ananias é a representação da igreja. Um certo discípulo, sem nome, sem cara, sem passado, sem futuro, medíocre, mas que faz toda a diferença quando está cheio do Espírito de Deus. Sabe, essa é a beleza dessa história, que Deus escolheu Ananias nesse lugar para terminar o que só ele podia ter começado. Essa é a beleza de parceria com algo lindo, algo poderoso, que só Deus podia ter começado. A igreja é a esperança do mundo por causa da autoridade, dessa essência, desse óleo que ela carrega. Ananias, então, representa essa igreja medíocre, sem nome, mas que vence o medo e desata quem está travado. Quem pode dizer glória a Deus? Deus em sua soberania, escolheu usar eu e você para fazer a grande obra dele. Isso é um grande privilégio. Como eu faço isso? Você precisa desse óleo, irmão. Você precisa desse óleo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu perdi aqui a minha nota. Vamos ler aqui, você tem aí no slide, irmão? Romanos 8, capítulo 15. Você sabe quem escreveu a epístola de Romanos? Foi esse cara que estava no caminho de Damasco. Olha o que ele fala: porque você não recebeu o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo, estardes em temor, mas você recebeu o quê? O espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Quem escreveu isso aqui? Aquele mesmo Paulo que estava cego, sem comer, sem beber, cheio de medo de entender quem Jesus era. Ananias vai, ora por ele, impõe suas mãos e fala: você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio de um novo óleo, você vai ser cheio de um novo perfume, de uma nova unção, porque só assim você vai começar a ver e ouvir o que você nunca veria e o que você nunca ouviria sem essa unção. Nessa manhã a gente vai orar para que você receba esse óleo. Ah, mas eu já orei, já recebi essa unção há 22 anos atrás. Aí que está a brincadeira. A beleza é que Jesus é vinho novo, Ele tem um vinho novo, Ele um óleo novo para você todo dia, se você se posicionar como um odre novo. Quem pode dizer amém? Queridos, o Nada Sem Deus vai apresentar uns projetos que vai desafiar a nossa generosidade. Eu costumo dizer o seguinte: trabalhando com missões durante muito tempo, eu aprendi isso, que muitas vezes nós somos movidos a dar generosidade em ambientes e projetos que estão em necessidade. Quem está comigo aqui? Você vê necessidade, aí você dá. Você está sendo movido por uma motivação humana. Pastor, como assim? Ouve. Se você aplica o teu dinheiro para o teu dinheiro render, você prefere aplicar o teu dinheiro e você ver rentabilidade do teu investimento? Ou você prefere ver o teu dinheiro sempre tapando o buraco e desvalorizando abaixo da inflação? Gente, que é óbvio. Se eu tenho 100, irmão, se você guarda dinheiro hoje, R$100, e você bota debaixo da cama, ano que vem ele não vale mais R$100. Você sabia disso? Ai não, mas é a mesma nota. Você ouviu falar sobre inflação? Com essa crise que a gente está vivendo, os seus R$100 ano que vem vai valer 93. Então você quer ver rentabilidade. Da mesma forma, os dízimos e ofertas. Nessa casa nós entendemos que dízimos e ofertas são princípios de generosidade, reconhecendo a grande feito que Deus fez por nós. Na minha
na minha história missionária, ajudando mais de 120 missionários e organizações missionárias todo ano, a gente começou a filtrar organizações que estavam fazendo o dinheiro render e não estavam sempre em necessidade. Vocês entendem? Porque a tua doação não pode ser apenas para quem está em necessidade, porque provavelmente essa necessidade ela nunca se cessa. Então essa pessoa não é um bom gestor do teu dinheiro, ou seja, você não está aplicando em terra fértil. Você tem que dar, e às vezes a gente fala assim, não, eu vou dar para aquela igreja que tem 3 pessoas, que está sempre caindo aos pedaços, porque eles precisam. Mas a igreja aqui, ela tem um som bom, ela tem uma iluminação boa, eles não precisam. Então, você é senhor do teu dinheiro? Porque na questão de generosidade, você tem que aplicar, não só na necessidade, mas você vai falar assim, eu vou dar o meu dinheiro, ou eu vou ofertar segundo, primeiro, o que o Senhor Deus me orienta. Não por uma razão externa. E se essa igreja tem um bom palco, tem uma boa luz, tem uma boa organização, provavelmente eles estão gerando as entradas financeiras melhor do que aqueles que não estão. Vocês entendem o que eu estou falando? É você investir em terra fértil. E nesse tempo, nas minhas conexões, eu percebi que tinham muitos pastores sempre em necessidade. E não era só pastores na África, pastores em lugares pobres. Porque eu vi muito pastor africano sendo um bom gestor, muito pastor africano conseguindo gerar e fazer aquele investimento prosperar em pessoas, em vidas, em estrutura. Vocês estão comigo aqui? É importante que vocês entendam, a tua generosidade é primeiro orientada pelo Senhor, nunca se mova pela necessidade. Porque a necessidade, ela é aparente e óbvia, mas ela nem sempre é um bom indicador. A gente vai falar sobre 2 projetos. O pastor John mencionou que a gente teve um milagre de conseguir um terreno nessa pandemia. Quem pode dizer glória a Deus? E o grande projeto é que a gente construa aqui um Dream Center, um lugar que vai interferir, vai interagir com os colapsos sociais desse bairro. A gente vai conseguir produzir programas, produzir coisas que vão trazer restauração à igreja, através da igreja, e vai fazer uma diferença nesse bairro e bairros adjacentes. Quantos creem? A gente quer desafiar os irmãos, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos domingos, que a gente vai levantar uma oferta. É uma oferta que não vai ser uma oferta que a gente vai mover na tua emoção, botar música, dizendo o seguinte, olha, se você der, você vai receber isso. Não, não é isso. Você vai dar porque você entendeu Deus te direcionando. Não podemos manipular, não existe manipulação de alma para mover o teu bolso, a tua finança. Você entende que Deus é o Deus da tua finança. E eu quero dizer o seguinte, que a generosidade, ela não produz unção. Não dê como Ananias e Safira para receber algo. Não manipule Deus, não faça isso. Não é por aí. Mas a generosidade é resultado de quem está cheio do Espírito Santo. Quem entendeu o poder da graça, do seu grande amor. E a gente vai apresentar 2 projetos para a igreja. O primeiro projeto é a construção desse prédio, é a construção desse lugar, que vai trazer transformação em muitas vidas, em centenas de pessoas, em crianças, adolescentes, pessoas que estão com necessidade. Quem pode dizer amém por isso? E a gente vai falar sobre isso. Pastor Samuel, quanto eu tenho que dar? Eu vou falar? Não, né? Então, a gente entende de novo, que é o Espírito Santo. Eu quero pedir à igreja, ore. Ore, não seja manipulado, não seja persuadido, mas entenda o que Deus fez por você na cruz. O que Ele conquistou para você. Um determinado dia, em dezembro, a gente vai fazer uma oferta especial para programas especiais. O primeiro é a construção desse lugar aqui. Deus nos deu um terreno e Ele está nos dando responsabilidade para construir algo sólido e relevante nessa cidade. E eu quero fazer parte disso, eu quero convidar os irmãos a fazerem parte disso. A unção também se manifesta na nossa generosidade. O segundo projeto que a gente vai abençoar, e eles vão ter o prazer de estar aqui ano que vem, é um casal, são missionários na Uganda. Rapidamente eu vou falar, porque a gente não tem muito tempo, mas se você consegue ver a foto ali da direita, eu tive ministrando lá 2 anos atrás, pastores, numa cidade chamada Jinja, que eles recebiam R$1, a média salarial era R$1,25 por semana. Essa
É a média com que eles recebiam. E quando eu fui ministrar numa conferência de pastores, o pastor que estava liderando, ele pediu uma oferta dos pastores e começaram a jogar no meu pé. Talvez tinha um bolo de dinheiro ali que no final das contas daria R$30, R$40. Mas você está entendendo o poder da generosidade? Eles precisavam daquele dinheiro, mas você não dá para receber, você dá porque você recebeu. E tem uma coisa muito especial nessa ato de generosidade. Esses 2 projetos, a gente vai abençoar esses irmãos que estão plantando igrejas no meio dos muçulmanos. Aquela foto ali que tem 4 irmãos com a mulher, são 4 muçulmanos que começaram a ter sonhos com Jesus. A gente estava fechado, num ambiente fechado, saiu dali, entrou no carro e saíram da cidade, porque eles estavam sendo perseguidos, porque o rapaz de camisa branca, mais alto, ele era um dos líderes da igreja muçulmana naquele lugar. Falhei aqui o nome agora, tem um nome específico. E eles estavam sofrendo perseguição. Esse é o evangelho que a gente crê, um evangelho que traz a diferença, faz a diferença, pessoas estão sendo salvas, os destinos das pessoas estão sendo mudados. E esse aqui é um playground, esse é um orfanato, tem 17 crianças. O pastor Frederick, ele vai fazer um vídeo para vocês verem semana que vem, ou daqui a 2 semanas. O pastor Frederick, olha isso, ele teve a sua irmã assassinada, e ele chegou lá, o corpo dela estava no chão, obviamente, tinha sido assassinada, e o marido se matou após o assassinato da irmã. Então, o irmão, o pastor, chega ali e vê a sua irmã morta, e depois o corpo do seu cunhado, deixando um bilhete dizendo o que fez. E 4 crianças chorando em cima do corpo. E o Frederick, que não tinha mal dinheiro para sustentar a casa, ele tem que cuidar agora dos seus sobrinhos. Vocês estão comigo? Então ele começa a criar esses sobrinhos. E aí depois Deus começa a mostrar outras necessidades, outras pessoas. E assim ele começa a criar, a fazer um orfanato. E é um lugar, queridos, que não tem nem como descrever aqui, mas é um casulo, uma coisa pequenininha, com mais ou menos 22, 23 crianças, que eles só cuidam porque não tem ninguém para cuidar. Porque eles estão cheios da unção de Deus, estão fazendo a diferença onde eles estão, e estão renunciando tudo que eles podem para mudar vidas. E eles estão plantando igrejas no meio do comunismo, no meio dos muçulmanos que estão sendo perseguidos. E se você não sabe, na África, o islamismo ele avança com muito dinheiro. Eles ofertam para pessoas se converterem ao Islã. E o Senhor está fazendo uma grande obra na Uganda, como outros lugares na África, obviamente. Mas eu achei que seria muito legal a gente liberar uma oferta sobre esses irmãos, ajudarem eles com esse orfanato, com essa plantação de igrejas. É um lugar que ama Jesus, um lugar que está fazendo a diferença. E a gente vai ver que o muçulmano também vai entender que só existe um Senhor, um Salvador, quando eles entenderem que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, a raiz de Davi, o Messias, ungido de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. E a gente quer orar, assim, a gente podia fazer o seguinte: olha, irmãos, se você está cheio do óleo, vamos fazer uma oferta. Não é assim que a gente entende. Vamos tocar uma música. Por que a gente vai fazer assim? Presta atenção, porque a gente entende que a oferta precisa ser liberal. Tem que vir do teu coração. Ela vai atingir 2 projetos. O primeiro é a construção de um lugar aqui que vai impactar vidas por eternidade. Amém? Aqui na nossa casa, em Jerusalém. E ao redor do mundo, a gente vai especificamente abençoar esse povo na Uganda, essa igreja na Uganda, esse orfanato na Uganda. Pastor, como a gente vai fazer isso? Ore ao Espírito Santo, deixa ele falar. Pastor, o Espírito Santo me falou para eu dar R$10. Amém? Não somos nós, hein, irmãos, nós não vamos fazer oferta não, Miguel. Não vamos fazer oferta não, tá? A gente vai apontar um dia, em dezembro, que você vai orar esse tempo. E você vai colocar diante de Deus: Senhor, o que eu devo cooperar? R$100, R$1.000, R$10.000, um carro, R$1?
não vamos ser nós, porque nós estamos falando do óleo. Então a gente não quer mover essa palavra, a tua alma, e fazer uma oferta agora, entende isso? A gente quer que você seja guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, a saber quanto você vai dar. Você vai fazer diferença na vida de pessoas. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse óleo, nós precisamos do Senhor. Nós cremos que a igreja de Cristo não vai ter medo dos gigantes. Nós vamos avançar e vamos conquistar coisas grandiosas para a glória do nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Espírito Santo, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu óleo, obrigado pela tua unção. Nesse momento nós oramos para que o Senhor tire o medo do nosso coração e nos revele Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós oramos, Pai, por esses 2 projetos que estão no teu coração. Ajuda a gente a entender como nós devemos cooperar com o avanço da tua igreja. Nós queremos ser como Ananias e completar e cooperar e ter o privilégio de cooperar com aquilo que o Senhor começou. Quantos aqui nessa manhã entendem que vocês não são nada sem a unção de Deus? Levante a sua voz agora, comece a levantar a sua mão, comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, manifesta um novo óleo, muda a minha mente, muda o meu coração. Irmãos, eu profetizo nessa manhã, com muita simplicidade e mais autoridade, a igreja de Honório Gurgel vai fazer uma diferença nessa cidade. Nós vamos mudar estatísticas nessa cidade. O Senhor vai começar a levantar um prédio aqui, não por causa de um prédio, mas porque esse prédio vai estar cheio desse óleo, que vai mudar atmosferas. Nós vamos mudar as atmosferas, porque esse óleo, ele revitaliza ambientes, ele revitaliza atmosferas. Pai, nós oramos para que o Senhor nos mova o nosso coração, entendendo que o Senhor é o Senhor de tudo em nós, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, das nossas almas, do nosso coração. Mas, Senhor, eis-nos aqui nessa manhã, encha-nos com óleo, encha-nos com óleo. Essa canção, entenda que nós não somos nada sem a unção de Deus. Nós não somos nada sem a unção de Deus. A verdade do teu reino reina em mim. Vem com peso, vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Espírito Santo, nós te amamos, nós declaramos a nossa dependência de ti. Peça a Ele. Flua ao rio de vida aqui, e que a verdade do teu reino reine em mim. Peça a Ele, vem com peso. Vem com o peso da tua glória. Com o peso da tua glória. Se você está aqui nessa manhã, se você está aqui assistindo essa reunião e você nunca entregou a sua vida a Jesus, nós queremos dar uma oportunidade para você confessar, você declarar Jesus como seu Senhor. Entenda, não tem como você carregar esse peso, não tem como você carregar essa unção se você não estiver cheio, se você não entregar a sua vida a Jesus. Você confessar Ele diante dos homens, diante de Deus. Se existe alguém aqui nesse lugar que você pode estar falando: ah, mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Eu quero desafiar você. Você já fez uma confissão pública de que Jesus é o seu Cristo, o ungido, o Filho de Deus na sua vida? Você precisa fazer isso. Existe alguém aqui nessa manhã que quer falar: cara, eu quero dar a minha vida, eu quero dar o meu coração a essa causa, a esse Deus que morreu por mim e ressuscitou para que eu tenha vida eterna. Se existe alguém aqui, eu queria orar por você. Você só levanta a sua mão e eu vou orar por você, abençoando a sua vida. Se existe alguém online que está assistindo essa reunião, que quer entregar, quer dedicar a sua vida a Jesus, faça isso também. Mande uma mensagem, a gente quer orar por você, a gente quer te dar os próximos passos.